Isso porque Fernando Nakagawa conversa agora com Viviane Pereira, que é gerente de sustentabilidade da Porto, sobre o papel dos seguros na roadmap de Baku a Belém, que o Naka, inclusive, acabou de citar no fechamento de mercado. Bem-vinda, Viviane. Conta pra gente, então, o que a gente pode esperar diante desse cenário. E aí, tudo com o Naka, que vai fazer as perguntas também. Uma boa tarde para vocês. Obrigado, Muri. Viviane, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente na CNN. A gente estava conversando agora, antes aqui, Muri, falando com a Viviane sobre a importância do setor de seguros, que é nominalmente um dos poucos setores da economia que é citado nominalmente naquele catatal do roadmap. Viviane, por que o setor de seguros é tratado dessa maneira? E a indústria já está preparada para este momento de transição em que aparentemente o guarda-chuva do seguro vai ser cada vez mais usado? Boa tarde, Naka, boa tarde, Muriel. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando em nome do setor de seguros. E respondendo a sua pergunta diretamente, Naka, sim, se a gente olha os setores que são primeiramente mais afetados por esses eventos climáticos, a gente sempre fala do setor agrícola, obviamente, que de fato é um dos primeiros setores a serem afetados, mas o setor segurador, ele, se não é o primeiro, ele é o segundo a ser afetado, né? Então, acho que só por isso já demonstra qual que é a importância do setor participar dessas discussões, mas não só das discussões, mas pensando também nas soluções, como a gente de fato garante essa transição, mas muito mais importante também garante a resiliência, né? A resiliência dos negócios e a resiliência na vida das pessoas. Eu acho que um outro ponto importante para destacar aqui é que eventos climáticos faz parte do core business das seguradoras, né? Porque, assim, a natureza de uma seguradora é ela fazer a avaliação desses riscos, precificar esses riscos e garantir a resiliência desses sistemas em que são segurados. A grande mudança e, portanto, essa transição é que esses eventos eles vêm acontecendo de uma maneira mais frequente e com impacto muito mais expressivo. Então, de fato, na própria modelagem, né, e entrando um pouco no Securitas, na própria modelagem, na precificação desses riscos, tem um processo de transformação que o setor está caminhando nesse processo. E aí eu destaco a presença do setor aqui na COP. Eu acho que de forma organizada é a primeira vez que o setor participa ativamente da COP, através da Casa do Seguro, que foi um projeto construído pela CNSEG, que é a Confederação Nacional das Seguradoras, e, portanto, de fato, a nossa ambição, inclusive, neste processo, porque a COP ela é um ponto, né? Ela não é uma linha de chegada, então ela é um ponto de discussão para que, de fato, algumas ações permaneçam e sejam alavancadas. E a expectativa é a maior maturidade do setor nesse sentido e, portanto, acho que é muito importante a Casa do Seguro como esse ponto de encontro, né? A gente brincou que a Casa do Seguro passou a ser embaixada do setor de seguros aqui na COP30. Não, e Muriel, a Casa do Seguro é interessantíssima porque no mundo de concorrência, disputas comerciais, tá lá na mesma casa, a Porto, a Bradesco Seguros, a Allianz, Prudential, todos os grandes nomes, todos ali juntinhos, porque obviamente a causa do planeta é maior do que a própria estratégia comercial de cada uma delas. Agora, Viviane, se eu tenho um seguro de carro, por exemplo, e o sinistro em determinada região ou com determinado modelo de veículo é muito elevado, o custo para o cliente final aumenta. O fato de estarmos vivendo um mundo com mais frequência e maior intensidade dos eventos climáticos faz com que o seguro fique mais caro? Poderia fazer, e eu acho que é essa uma discussão também que a gente vem tendo de forma setorial, como que a gente olha para o gap que existe dessa proteção. Existe um número mágico que a gente fala que tem mais ou menos uma década que o setor de seguros ele anda de lado, que é em torno de mais ou menos 30% da população de alguma forma tem algum produto de seguro. Então, assim, se a gente não consegue avançar nessa agenda que a gente chama de uma agenda de inclusão securitária, ou seja, como eu amplio a participação do setor segurador na vida das pessoas, e o setor ele atua de forma com mutualidade, né? Então, se eu aumento esse fundo mútuo, eu permito que esse preço ele seja diluído.
eu acho que é uma porta de saída que a gente tem para buscar essa solução. Porque, de fato, se a gente continuar com uma participação dos seguros, né, do setor de seguros, hoje, no patamar que estamos aqui no Brasil, quando a gente faz uma comparação com outros lugares, com outros países, o Brasil é um país que ainda tem esse gap muito grande, de fato, a precificação, ela teria um impacto. Mas eu acho que é importante também ressaltar que tem um aspecto que eu mencionei na primeira fala, que é a modelagem. Se a gente começa a usar uma modelagem entendendo esse novo cenário que se aproxima, faz com que a gente facilite que a precificação não seja um inviabilizador, inclusive do próprio setor, que é o que a gente já tem visto em alguns lugares, né? O que a gente viu, está vendo acontecer na Califórnia, por exemplo, com os incêndios florestais, tem acontecido um impacto no setor imobiliário naquela região por conta do setor segurador não ter a capacidade de segurar. Então, como que as seguradoras também trabalham numa frente, e aí eu acho que é bacana mencionar, aqui na COP a gente tem escutado muito a palavra multirão, e é muito bacana que outros países também têm utilizado essa palavra de multirão. A Casa do Seguro é sobre esse multirão, porque a gente precisa trabalhar de uma forma colaborativa. Então, como que eu também posso apoiar o governo, né, com políticas públicas, pensando em processos de mitigação para fazer com que essas partes da sociedade, sejam bens, sejam a vida das pessoas, né, elas sejam seguráveis. Então, acho que é esse o foco em que a gente vem trabalhando setorialmente. O mutirão é uma das palavras que a presidência brasileira tem tentado fazer com que os gringos entendam o conceito, e é muito legal porque eles estão usando o termo em português até em documento oficial. Muriel Porfírio, a Viviane te ouve aqui direto de Belém. Viviane, eu queria saber um pouco mais sobre esse cenário de roadmap, tudo bem? Porque é o seguinte, o roadmap está destacando que a transição climática deve ser justa e inclusiva. E eu queria saber como é que vocês estão se organizando, o setor de seguros principalmente está se organizando para garantir acesso à proteção climática para populações mais vulneráveis, por exemplo, que não têm naturalmente esse acesso a seguros, por exemplo. É uma excelente pergunta, porque um dos temas centrais da COP30 é exatamente a transição justa. Como a gente garante, enquanto setor, como a gente garante proteção para as pessoas, porque quando o desastre acontece, infelizmente as pessoas mais vulneráveis são as mais atingidas e que têm menor capacidade de se organizar, né? Elas levam mais tempo para fazer com que a sua vida volte ao normal. O setor ele tem se organizado muito em parceria com a própria CNSEG, porque é um assunto que não é possível a gente atacar de forma isolada. Uma seguradora, duas seguradoras fazendo um processo de inclusão securitária, por conta de como o setor funciona, né, na questão do mutualismo. Então é um processo que tem sido liderado pela CNSEG, de como a gente começa a pensar em produtos mais enxutos. Produtos mais enxutos, mas pensando no fim, de fato, na proteção. A gente fala já há algum tempo sobre os microseguros, né? Então, como a gente pega essa prototipação de microseguros, que são seguros mais enxutos, tirando talvez alguns, a gente poderia dizer que são algumas questões um pouco mais periféricas, são serviços atrelados ao seguro, que muitas vezes pode ser o impeditivo para que pessoas com uma renda, né, ou com uma dificuldade um pouco maior com relação a acesso a seguro, se a gente tira esses serviços, mas ainda mantém, né, o fim, que é a proteção, a gente começa a dar acesso financeiro mesmo. Mas com relação à inclusão securitária, eu ainda mencionaria a questão de de educação securitária. A gente fala muito sobre a questão de educação financeira, mas é necessário também uma educação securitária. Porque em alguns momentos, e aí eu acho que entram duas questões aqui. O primeiro é a própria confiança no setor. Eu acho que o setor financeiro, ele já vem numa jornada pensando nessa questão de educação financeira, e o setor securitário, ele precisa também estar nessa jornada, né? Como a população, ela tem um entendimento, porque o seguro, ele tem um vocabulário próprio, que muitas vezes dificulta o entendimento da pessoa daquilo que ela está contratando. Então, este é um ponto. Ainda dentro da inclusão, da educação securitária, eu acho que a gente precisa trabalhar a percepção de risco,
né? E aí eu acho que é um dado interessante a gente falar, quando teve o episódio o ano passado no Rio Grande do Sul, logo após o episódio, eu acho que antes de falar o logo após o episódio, quando aconteceu o episódio, eu acho que tem números que a própria CNSEG mostrou, que a gente teve uma perda financeira de mais ou menos 80 bilhões de reais. Desses 80 bilhões de reais, menos de 10% estavam segurados. Então, a gente vê a questão do gap e a questão da educação securitária. Então, a percepção de risco é um ponto a ser trabalhado aqui. E aí, assim, logo depois do episódio do Rio Grande do Sul, teve um aumento considerável na procura de seguro residencial com a cláusula específica ali da proteção de alagamento. Passaram-se 6 meses, essa procura ela voltou a cair. Então, de fato, quando a gente fala de inclusão securitária, precisa trabalhar ali na própria construção do produto, garantindo a acessibilidade financeira, mas também uma acessibilidade de entendimento desses produtos, né, de seguros. Muito bem, a gente conversou com Viviane Pereira, gerente de sustentabilidade da Porto, que vai ter dias repletos de agenda aqui em Belém, porque tem muito assunto para ser discutido. Viviane, obrigado pela conversa com a CNN. Obrigada a vocês, boa tarde. Muri, é com você. Obrigada, Naka. Obrigada, Viviane. Volte sempre aqui no CNN Money, viu? Boa tarde para vocês, bom trabalho por aí também.